Olá, seguidores! Entrem no meu barco e vamos atracar na cidade de Escondido, na Califórnia, Estados Unidos, pois a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde uma garota de 12 anos foi encontrada morta em seu quarto pela avó e a polícia suspeita de alguém da família. Antes de começar o caso, eu quero falar para vocês algumas coisas. Primeiro, desejar um feliz aniversário atrasado para o meu amigo do TV Cofada, o Alexandre, que eu fiquei sabendo que ele completou meio século de vida no finalzinho do mês de novembro. E tamo junto, Alexandre. Um abraço, certo? Outro recado que eu quero dar para vocês é o seguinte: quando saírem daqui do meu canal, visitem o canal da colega Juliana Pires. O canal é aquele dos casos criminais, certo? Que ela está querendo atingir a meta de 1000 inscritos no canal e ela está quase chegando lá. Falta só mais um pouquinho, então quem é inscrito no meu canal, que ainda não é inscrito no canal dela, podem se inscrever no canal dela que vai valer a pena, tá bom? Ela relata muito bem os casos criminais dela no canal que ela tem, certo? Então, quero dizer ainda o seguinte, agora falando referente ao caso, tá, que eu vou relatar hoje. Eu não tenho foto e nem o nome da avó da garota que morreu, tá, que eu vou citar aqui. Isso porque não encontrei. Então, assim, eu não vou citar o nome da avó e também não vou mostrar nenhuma foto dela, simplesmente porque não tenho os dados, certo? Outra coisa é o seguinte, eu andei dando uma lida aqui e parece que eu achei um final surpreendente no final, do final do relato um pouco surpreendente, tá, pessoal? Então, seguidores, assim, ó, curtam esse caso porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender também. Eu acredito, pelo menos, tá? Então vamos começar a relatar o caso, tá bom? Stephanie Crowley tinha apenas 12 anos na época do caso. Ela morava com seus pais, a avó e os 2 irmãos, em uma cidade chamada Escondido, que fica na Califórnia, Estados Unidos. A avó da garota tinha o costume de acordá-la logo cedo. E não foi diferente na manhã do dia 21 de janeiro. Ao entrar no quarto, ela percebeu que a neta estava deitada no chão. E ao se aproximar, viu que seu corpo estava encharcado de sangue. Stephanie tinha sido esfaqueada 8 vezes. Nada parecia indicar entrada forçada ou arrombamento na casa. A janela do quarto da vítima estava destrancada, mas não havia pegadas ou vestígios de sujeira que sugerissem a entrada de um intruso naquela casa. A porta da sacada do quarto dos pais também estava aberta, mas era costume da família mantê-la apenas encostada. Certo? Falando sobre a investigação, a polícia foi chamada em seguida. Nenhuma arma do crime foi encontrada na cena. Roupas ensanguentadas ou que pudessem conter vestígios do crime também não foram encontradas. As roupas que todos da casa usavam naquele dia foram confiscadas e seus corpos foram examinados em busca de ferimentos. Os pais e a avó foram alojados em um hotel
enquanto os irmãos de Stephanie foram levados para um abrigo do governo e os pais não viram os filhos durante 2 dias. O irmão de 14 anos de Stephanie, Michael Crowley, foi interrogado por horas pela polícia, que usou um método Reid, sem sequer a presença de um de seus pais ou até mesmo de um advogado. Michael Crowley se tornou o principal suspeito da polícia na cena do crime. Parecia sugerir que o criminoso conhecia a casa e a vítima e era capaz de mover-se no escuro sem gerar qualquer tipo de barulho. Conhecidos disseram que o garoto mostrou-se bastante distante após a morte da irmã e que não demonstrou lágrimas ou tristeza por conta do ocorrido. O interrogatório da polícia pode não ter seguido a melhor linha de investigação. Os policiais chegaram a mentir para Michael que possuíam evidências de DNA que o tornavam culpado e que ele não havia passado em um suposto teste da verdade, aquele do polígrafo, que não é confiável. Além de dizer que seus pais acreditavam que ele havia matado a irmã. Michael negou qualquer envolvimento no crime diversas vezes, mas em um determinado momento acabou confessando. Ele admitia ter cometido o crime e quando lhe solicitavam os detalhes, dizia não lembrar, como se estivesse fora de si na hora do assassinato. Por isso, é importante entender como funciona um processo criminal e é justamente isso que eu vou tentar explicar aqui para vocês, aqui, seguidores, tá? Como funciona um processo criminal, principalmente nas bases americanas dos Estados Unidos, que é onde ocorreu o fato, tá bom? Então vamos começar. Um processo criminal só pode iniciar através de um delito. Ou seja, uma pessoa precisa praticar uma ação que esteja descrita como crime na legislação penal. A partir do momento que uma autoridade policial toma conhecimento do fato, o procedimento é iniciado. Assim, o procedimento do processo penal passa por diversas etapas, desde oferecimento da denúncia até o trânsito em julgado. E daí vocês vão tirar suas conclusões quando chegar no final do vídeo, certo? Agora eu vou falar um pouquinho dos amigos do Michael, que também pareciam estar envolvidos nesse crime. Joshua Treadway e Aaron Holzer. Os amigos do Michael, tá? Então, vamos lá. Os amigos de 15 anos de Michael Crowley, Joshua e Aaron, também foram interrogados pela polícia. Aaron Holzer era um colecionador de facas. Os pais do garoto constataram que um dos objetos estava faltando no acervo. No dia seguinte, a faca faltante apareceu na casa de Joshua. Quando questionado, disse ter pedido emprestada para o amigo. Ele foi continuamente interrogado por 11 horas, das 21 horas daquele dia até as 8 horas da manhã do dia seguinte. A polícia afirmava que a faca era a arma do crime, mesmo não havendo qualquer evidência de DNA. Eles interrogaram novamente 2 semanas depois e, em uma nova
entrevista de 10 horas, durante a qual Joshua deu uma confissão detalhada de participação no assassinato com os outros 2 meninos, ele foi preso. A partir da confissão de Joshua, Aaron também foi preso e interrogado. Ele não confessou e negou qualquer tipo de envolvimento, mas apresentou um relato hipotético de como Stephanie Crowley poderia ter sido morta. Agora eu vou falar um pouco sobre um vizinho da casa da família Crowley, que era um esquizofrênico, certo? Esse vizinho se chama Richard Raymond Twitch, que ele também se tornou suspeito. Na manhã, após o assassinato, a polícia também entrevistou Richard Raymond, um homem portador de esquizofrenia. Ele tinha 28 anos na época e havia sido visto no bairro na noite do assassinato de Crowley, batendo nas portas e olhando as janelas. Vários vizinhos ligaram para a polícia, denunciando ele como uma pessoa suspeita. Ele tinha uma extensa ficha criminal, perambulava habitualmente pelas ruas, de escondido, e não fazia tratamento para o seu transtorno mental. Suas roupas foram recolhidas, havia arranhões em seu corpo e um corte em sua mão. No entanto, ele não era considerado suspeito. A polícia acreditava que ele estava apenas sofrendo com os sintomas de sua doença e seria incapaz de machucar uma criança, como aconteceu com a Stephanie. O alvo da polícia estava totalmente direcionado para Michael Crowley. Ou seja, a polícia descartou Richard como suspeito, por acreditar que ele não seria capaz de matar uma criança. E as suspeitas voltaram a recair sobre o irmão dela, o Michael. Agora eu vou falar um pouco sobre o julgamento, que eles foram julgados, né? Os 3 adolescentes foram acusados de assassinato. Um juiz decidiu que eles deveriam ser julgados como adultos. Testes de DNA encontraram 3 gotas de sangue de Stephanie em uma camisa pertencente a Richard Twitch. Apesar da defesa alegar contaminação por trabalho policial descuidado, isso mudou completamente o rumo do caso. No primeiro dia de julgamento, Richard saiu da sala do tribunal para almoçar. Enquanto ele comia, conseguiu libertar-se das algemas e deixou o tribunal embarcando em um ônibus. Ele foi pego horas depois, novamente. No julgamento, a promotoria vinculou Richard ao assassinato de Stephanie, apresentando evidências circunstanciais e físicas, incluindo evidências de que o sangue de Stephanie estava em suas roupas. O tribunal condenou Richard a 13 anos de prisão. Ele foi posteriormente condenado por mais 4 anos adicionados à sentença devido à sua tentativa de fuga. As famílias dos 3 meninos processaram as cidades de escondido. Os Crowleys chegaram a um acordo de
$7.250.000 em 2011. Em 2012, o juiz do Tribunal Superior, Kenneth, só fez a rara decisão de que Michael Crowley, Joshua e Aaron eram inocentes das acusações, arquivando permanentemente o processo criminal entre eles. Tá? Agora, pessoal, eu vou falar do desfecho surpreendente que essa história teve. Certo? Preparem-se. Richard Twitt recorreu várias vezes de sua sentença, alegando falha de investigação, violação de direitos fundamentais e problemas com a evidência do DNA. E ele foi condenado a um novo julgamento. Condenado não, concedido, desculpa. E a ele foi concedido um novo julgamento, que começou no dia 24 de outubro de 2013. Nas alegações finais, seu advogado disse aos jurados que Richard Twitt nunca esteve dentro da casa dos Crowley, e mesmo que estivesse, não teria sido capaz de encontrar o quarto de Stephanie no escuro. Isso faz sentido, né? Uma pessoa que não conhece a casa de alguém entra dentro dessa casa no escuro, não vai saber para que lado fica o que, né, gente? Então, algum sentido no que o advogado do Richard falou tem, né? Mas vamos continuando. Além disso, os investigadores não encontraram suas impressões digitais ou DNA na residência. Ele ainda disse que Stephanie deve ter sido pressionada sob um edredom para mantê-la quieta, enquanto outra pessoa a esfaqueava. Especialistas testemunharam que as manchas de sangue nas camisas de Richard não estavam lá quando foram avaliadas originalmente. A promotoria disse em seu argumento final que Richard Twitt estava na área da casa dos Crowley na noite em que Stephanie foi morta. Ele estava batendo nas portas e acabou entrando na residência, já que procurava uma mulher chamada Tracy, com quem estava zangado após o término de um relacionamento. Então, gente, o que aconteceu a partir daí? Em 5 de dezembro de 2013, o júri retornou com um veredito de inocente para Richard. O jurado disse que não haviam evidências de que Twitt estivesse na residência Crowley naquela noite e que os jurados estavam preocupados que o sangue da vítima pudesse ter entrado em suas roupas por contaminação e que esse foi o fato que mais corroborou para essa decisão. Então, gente, é o seguinte, diante disso, onde os 3 adolescentes foram inocentados, o Richard também foi inocentado, o que acontece? Até hoje, o caso Stephanie Crowley continua sem solução, certo? Era esse o desfecho surpreendente que eu tinha. Ou seja, espero que vocês tenham entendido, né? Mas eu vou explicar com mais clareza aqui. A partir do momento que foram constatado que havia 3 gotas de sangue na roupa da Stephanie, na roupa do Richard, durante o julgamento dos 3 adolescentes, automaticamente eles foram
automaticamente eles foram considerados inocentes. E aquele julgamento que acusava os 3 acabou ali. Tá? Aí o Richard foi preso e foi concedido a ele mais um julgamento futuramente, né? Daí, nesse novo julgamento, a defesa do Richard conseguiu provar por A mais B que ele não conhecia a residência, que ele nunca tinha entrado lá e que dificilmente, que eu concordo, né? O que dificilmente ele teria conseguido caminhar dentro da casa na escuridão, sendo que ele não sabia para que lado ficavam os cômodos da casa, né? Muito menos o quarto da Stephanie, que morreu, né? E daí, diante dessa circunstância, ele também foi considerado inocente. Então, se os 2 lados da moeda foram considerados inocentes, onde está o culpado? A polícia não encontrou até hoje. E o caso da Stephanie Crowley segue sem solução por conta disso. Entendeu? Então tá. A história de hoje foi essa, seguidores. Certo? Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada, ou próximo vídeo, como preferirem. E não se esqueçam de se inscreverem quem não é inscrito. Se gostarem, deixem um like e compartilhem. Façam seus comentários, que isso é muito importante para o crescimento do canal. E ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. Combinado? Então, até o próximo vídeo, meus amigos.